De Daniela Carneiro, políticos do Rio de Janeiro, estado da atual ministra do Turismo, já dão como certa a saída da política da pasta do Rio. Rodrigo Viga. A classe política aqui do Rio de Janeiro dá como praticamente certa a saída da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, nos próximos dias dessa importante pasta do governo federal. São vários motivos que justificam essa expectativa entre políticos ouvidos pela Jovem Pan. Um pedido feito pelo partido dela, União Brasil, a possibilidade dela mudar de partido e ir para o Republicanos, entre outros fatores políticos. O marido dela, prefeito na importante cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, Vaguinho, é do Republicanos, esteve se reunindo com o presidente Lula e com outras lideranças políticas ao longo desses últimos dias, quando começaram a emergir sinais e notícias de que Daniela não resistiria muito tempo no cargo. No entanto, pode haver uma espécie de compensação para a saída de Daniela do Vaguinho do Ministério do Turismo, segundo essas fontes ligadas à classe política. Aliados de Vaguinho e Daniela estariam de olho em algumas posições, alguns cargos em hospitais federais aqui do Rio de Janeiro. Tradicionalmente, esses cargos são destinados a partidos de esquerda e são comandados por legendas como PT, PSOL, PCdoB, entre outros. Tudo está sendo acertado, conversado e alinhavado. Vaguinho foi uma figura importante nas eleições presidenciais do ano passado. O nome dele foi disputado tanto por Lula quanto Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. Mas Vaguinho, que é ligado a um eleitorado evangélico, preferiu estar ao lado do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Recentemente, o PT do Rio de Janeiro emitiu uma nota, um comunicado em defesa da permanência de Daniela à frente do Ministério do Turismo. Mas, segundo essas fontes ouvidas pela Jovem Pan, o comunicado teria justamente um olhar voltado para os cargos nos hospitais federais e até mesmo uma possível parceria visando a eleição municipal de 2024 do Rio. Rodrigo Viga. O Diogo Schelp, a saída da ministra do Turismo é quase certa e justificável? Sim, a ministra do Turismo, ela já não era considerada uma indicada da cota do União Brasil, não é? Ela foi uma indicação pessoal do presidente Lula porque teve o apoio do grupo político dela nas eleições presidenciais lá no Rio de Janeiro. Mas agora a gente vê aí uma negociação intensa, obviamente, por uma saída honrosa, essa que Rodrigo Viga apresentou, inclusive com essa discussão aí de outros cargos, outras possibilidades, outras influências que ela poderá exercer. Claro que para Lula é muito importante ficar bem com esse grupo político porque ele precisa recuperar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi um estado que o PT perdeu nos últimos anos e não pode continuar diminuindo naquele estado que é um dos principais colégios eleitorais do país. Em relação ao União Brasil, ainda assim, né, não é considerado uma garantia de que o partido passará a votar de fato com o governo no Congresso Nacional. Então aí a gente vê a dificuldade que Lula está tendo em conseguir esse apoio no Congresso. É aquela história, não é, Schelp? De algum lado ele vai perder, não é isso? Com certeza, né? Ele vai ter que ceder ali anéis, dedos, algumas coisas do governo para conseguir um apoio maior por parte do União Brasil e de outros partidos, né? E existe, por exemplo, a afirmação de que sem Arthur Lira estar de fato no campo do governista, o União Brasil também não estará. E, no entanto, nos últimos meses, a relação com o governo do Arthur Lira não tem sido das melhores, não é uma relação muito boa, porque justamente há uma percepção por parte de parlamentares do Centrão e de Lira, que lidera esse grupo, de que o governo não está cumprindo com algumas promessas. Obviamente, a gente está falando aí de liberação de recursos, liberação de emendas e indicação de cargos, não apenas ministeriais, mas principalmente também em segundo, terceiro escalão da máquina pública.